Isso aqui é Nova York e isso é Los Angeles. O que separa elas? 4.500 km de distância por terra, um trajeto longo. E hoje eu vou te mostrar como fazer esse trecho insano, de carro com o pé embaixo e com o mínimo de paradas possível. E sem ser preso. Esse trajeto, para muitos malucos e entusiastas por velocidade, é conhecido como Cannonball, um desafio que vai além de uma simples corrida. É uma batalha contra o tempo, com estratégias cinematográficas dignas de Hollywood e um carro todo tunado, pronto para desafiar todas as probabilidades. Mas não é para os fracos de coração ou amadores. Os recordistas atuais, Doug Tabbutt, Arne Tillman e Dunadel Dariush, provaram que nada é impossível com dedicação e um plano infalível. Mas que plano é esse? Bom, te conto agora como desafiar a polícia, a pressão, riscos de acidentes e a própria adrenalina com a pessoa que começou tudo isso, um cara maluco que deu início ao... Irwin Baker começou como piloto de moto pela equipe de corrida da Indian Motorcycle lá em 1909 e aí desenvolveu um amor por andar de moto por longas distâncias, mas era um hobby. O cara viajou por vários lugares, tipo cruzou a Jamaica, Cuba e até deu um rolezinho no Panamá na sua Indian Motorcycle. Em 1914 ele embarcou numa jornada transcontinental histórica, cobrindo 5.355 km de San Diego até Nova York, em 11 dias, 12 horas e 19 minutos. O feito foi destaque nacional e deu origem ao que conhecemos hoje como Cannonball. É muita história, basicamente assim que começou. Mas calma, do nada o nome do cara tava nas alturas, chamando a atenção de um maluco que curtia mais 4 rodas do que 2. Harry C. Stutz, o cérebro por trás da Stutz Motor Company. Lá em 1915, Harry Stutz deu uma Stutz Bearcat novinha em folha para Irwin. Só que tinha um porém, o Irwin tinha que dar um rolezinho com ela pelo país, lá de San Diego até Nova York. Agora, até para um cara como Irwin, isso não era fichinha. Entenda, essa viagem de costa a costa ainda era mais na pegada das motos, principalmente porque as estradas não eram exatamente um tapete luxuoso. Motos podiam desbravar territórios desconhecidos mais facilmente, como um passeio ali no parque. Já para os carros, bom, o papo era outro, mas como dizem por aí, quem tem medo não sai de casa. Irwin Baker partiu de San Diego na sua Stutz e depois de 11 dias, 7 horas e 15 minutos bem doidos, ele finalmente chegou na Big Apple. Que rolê insano, brabo demais. Foi tão incrível que os jornalistas decidiram dar um apelido novo para ele. E adivinha qual foi? Cannonball Baker, inspirado no famoso trem a vapor. Mas mesmo com o apelido maneiro feito de 4 rodas de Baker, só foi oficialmente chamado de Cannonball em 1933, quando ele mandou outra viagem épica de costa a costa. Dessa vez, ele começou na cidade que nunca dorme, Nova York, guiando um Greyhound Page Model 57 Blue Streak, direto para o paraíso dos anjos, Los Angeles. E acredita só, Cannonball Baker detonou um recorde que ficou de pé por mais de 3 décadas, fazendo o trajeto de Nova York até LA em incríveis 53 horas e 5 minutos. 53 horas para fazer um trajeto que antes levou mais de 11 dias. Foi tipo um testamento de como os carros evoluíram nas últimas décadas e como a malha rodoviária dos Estados Unidos ficou top comparada a poucos anos atrás. Depois desse rolê lendário de Nova York até Los Angeles, a corrida oficialmente ganhou o nome de Cannonball Run. Bom, roteirista, sem dúvidas, Doug, Arne e Dunadel em 2020 estavam prontos para detonar isso bem mais rápido do que 53 horas, já que a tecnologia do mundo automotivo evoluiu bastante desde os dias do Stutz Bearcat de 60 cavalos. E a nave escolhida por eles? Bom, nada menos que o carro confiável deles para o Cannonball, o Mercedes E63 AMG, uns respeitáveis 577 cavalos de potência alemã V8. Tudo isso enquanto se camufla feito um carro de vovó. E não podemos esquecer a arma secreta deles, um arsenal inteiro de parafernálias para fugir da polícia, mas eu vou te contar mais detalhes logo logo. Mas já de cara teve um perrengue com essa nave aí. Um caminhoneiro tirou um cochilo na direção bem na hora em que Arne e o 63 estavam parados no acostamento. E bem, como você pode ver, o 63 foi pro espaço. Mas essa galera não jogava toalha fácil. Na pressa pegaram emprestado um Corvette C7 e algum outro maluco, carro rápido,
Confere. Provavelmente dava para marcar um tempo maneiro? Sim, dava. Mas no Cannonball, só ser rápido sozinho não é o suficiente para o triunfo. Então você precisa de estabilidade em altas velocidades, espaço para tanques de combustível enormes e um monte de equipamento e, o mais importante, a capacidade de ficar completamente camuflado no meio das estradas. Claro, beleza. Que tal um veículo elétrico, você deve estar pensando? São rápidos, eficientes, geralmente com um design maneiro e não são muito ofensivos aos olhos das autoridades. Sem precisar carregar tanques de combustível gigantes, mas tem um problema. Uma corrida de Cannonball em março significa encarar um clima frio por boa parte dos Estados Unidos, e os EVs podem ter a autonomia deles caído aí de 10% a 40% em condições geladas, não valia o risco. Então a galera logo sacou que precisava de outro sedã alemão tipo o 63 deles. Só que foi aí que surgiu um Audi S6, que talvez pudesse ser usado. Tinha um motor V8 de 4.0 litros, mais de 450 cavalos de potência. Claro, não era um 63, mas tinha potência de sobra para rasgar a estrada a mais de 160 km por hora. Mexeram no carro e logo depois já estavam a caminho para o destino e quebraram o recorde do Cannonball. Eu continuo falando dessa corrida, mas até agora foi sempre sobre um carro e uma equipe indo até o fim. Isso é mais um contrarrelógio do que uma corrida. Porém, há 50 anos, o Cannonball era uma competição roda-roda de verdade, graças ao editor sênior da Car and Driver, na época, Brock Yates. Em maio de 71, Brock Yates e seus 3 parceiros entraram em uma Dodge Caravan Sportsman de 1971 que apelidaram de Moon Trash 2 e atravessaram os Estados Unidos em 40 horas e 51 minutos. Originalmente pensada para ser uma celebração do excelente sistema rodoviário dos Estados Unidos e um dedo no meio para o governo por suas leis de trânsito excessivamente rigorosas. Mas olha só a sacada. Isso foi o início do trampo deles, o Cannonball Baker Sea-to-Shine-Sea Memorial Trophy Dash. Eles anunciaram que em 15 de novembro as coisas iriam ficar sérias, porque iam realizar a primeira corrida Cannonball de verdade. Yates reuniu 23 pilotos em 6 carros diferentes. As 6 equipes se encontraram no mesmo ponto de partida que Brock e sua turma estabeleceram em maio, a Red Bull Garage em Nova York. Tinha uma Chevy Sportvan, um Cadillac DeVille, um MGB GT, uma van Dodge com um tanque de gasolina de 190 galões na traseira, uma Ferrari 365 GTB e uma motorhome de 1966, um AMX de 1969 e, claro, o Moon Trash 2. Uma mistureba de carros, cada um construído de um jeito para encarar as estradas da vida. E foi exatamente isso que tornou o Cannonball tão maluco. O carro pouco importava, na verdade importava zero. O que importava é se você iria sobreviver às 3.000 milhas pilotando aí o carro que você escolhesse. Depois de 35 horas e 54 minutos, foi a Ferrari 365 que levou a primeira corrida Cannonball Sea-to-Shine-Sea. Mas não pelos motivos que você imagina, não foi o carro mais rápido na corrida. O Cadillac atingiu as maiores velocidades e, claro, não tinha a maior capacidade de combustível, com a van Chevy carregando 300 galões. A Ferrari venceu simplesmente porque alcançou o equilíbrio perfeito de tudo: quilometragem sólida, aceleração matadora, tudo isso mantendo o conforto e a facilidade de dirigir. Além disso, Dan Gurney detonou no volante com Brock Yates de copiloto. Mas mesmo com a Ferrari levando a melhor, os 5 carros líderes estavam grudados, separados por apenas 2 horas. Isso tornou essa corrida tão doida. Estratégia única não servia. Precisava de um pouco disso, um pouco daquilo e a habilidade de executar um plano meticuloso. A corrida Cannonball Sea-to-Shine-Sea não oficial rolou mais 4 vezes nos anos 70. A corrida de 79 trouxe mais de 40 equipes, estabelecendo um novo recorde com o Jaguar XJS, cruzando a linha de chegada em tranquilas 32 horas e 51 minutos. Porém, ter mais de 40 carros rasgando em alta velocidade pelos Estados Unidos, obviamente isso chamaria atenção e eles estavam pedindo por encrenca. Tá, Yates não queria ser o responsável por lesões ou algo mais grave. Mesmo sem grana, sem troféus, só com aquela moral das ruas, bom, não era o suficiente e a coisa também estava ficando cada vez mais louca. Foi então, depois de 79, Brock Yates encerrou a corrida de costa a costa de uma vez. Mas,
porque a corrida Cannonball foi pro saco, não quer dizer que a Cannonball Run também iria. Agora voltando aos loucos atuais no Audi S6 à primeira vista, você não diria que é um Audi. Arne e a galera decidiram dar uma repaginada no carro. Ficou meio parecido com um Ford Taurus, na real um Police Interceptor com insígnias e adesivos. Esse disfarce seria a chave para levar Arne, Doug e Dunadell de uma ponta a outra dos Estados Unidos. Em uma noite tranquila de maio de 2020, eles partiram do Red Bull Garage em Nova York, igualzinho ao que Yates e a galera dele fizeram naquela época. Mas ao contrário de Yates, só levou 4 minutos e meio para sair de Manhattan. Graças às restrições da pandemia, o trânsito estava no fundo do poço, o que era basicamente o único motivo de terem conseguido fazer essa corrida tão rápida. Mas alguns meses antes, um time amador detonou o recorde deles em um Audi A8 alugado. E dizem que os recordes continuam caindo. Arne e Doug não podiam deixar isso barato. Logo estavam fora de Nova York, rasgando a Pensilvânia, passando um pouco do limite da velocidade, mas aí veio o primeiro perrengue. E óbvio que teríamos X9, tinha um State Trooper, desfilando na rodovia e claro, a galera não podia simplesmente acelerar como quem não quer nada. E aí que entrou em cena a próxima ferramenta essencial para um Cannon Baler, os Scouts, ou olheiros. Arne e Doug arrumaram uma turma de camaradas para agir como olheiros, rodando nas estradas à frente deles, conferindo se tinha algum perrengue na pista ou não. Mas quando só dar uma olhada não era o suficiente, os Scouts tinham outra missão. Doug e sua equipe usaram a estratégia de usar-se como isca para despistar a polícia durante a corrida do Cannonball. Ao contatar o olheiro local, Doug solicitou que ele ultrapassasse a viatura policial em alta velocidade e induzi-lo à perseguição. Apesar da disposição do olheiro em sacrificar-se, o policial acabou saindo do caminho no último momento, permitindo que a equipe continuasse sua jornada sem ser parada. Ao atravessarem a Pensilvânia até o Colorado, mantiveram uma média de 190 km com trechos atingindo 257. No entanto, a notificação sobre uma Audi branca disfarçada de carro de polícia no rádio indicou que nem todos foram enganados pelo disfarce da equipe, e os tiros estavam ligados no esquema de Arne e sua galera. Talvez porque o Cannonball não fosse mais tão discreto como costumava ser. No final dos anos 80, chegou às telonas. Assim que Brock Yates encerrou as corridas do Cannonball em 79, ele começou a trabalhar no filme de 1981 chamado de The Cannonball Run. E não estamos falando de um filminho independente não, era um blockbuster de respeito com Burt Reynolds, Dean Martin, Jackie Chan e Farrah Fawcett. Era uma comédia sobre o Cannonball Run fictício, e mesmo que não tenha sido muito elogiado pela crítica, acabou sendo a quarta maior bilheteria de fim de semana de estreia de todos os tempos. Isso significava que praticamente todo mundo na América agora conhecia o Cannonball. Tanta fama fez com que, mesmo com a corrida Sea to Shining Sea de Brock Yates encerrada, outros entusiastas do Cannonball estavam bolando uma nova corrida, dessa vez chamada de US Express. Essa corrida rolou de 1980 a 1983, com todas as maluquices da corrida antiga, mas o recorde do Jaguar foi só quebrado uma vez nesse período. Em 83, Doug Turner, junto com Dave Dime, rasgou o país de ponta a ponta em apenas 32 horas e 7 minutos, queimando borracha no Ferrari 308 GTS de 1980. Bom, esse recorde ficou por mais de 2 décadas firme e forte. Mas convenhamos, o Cannonball depois dos anos 80 não era mais o mesmo, perdeu seu brilho, ficou menos raiz. De qualquer forma, aquela corrida de 1983 era o peso pesado do Cannonball, intocado por anos, até recentemente. Chega 2006 e um cara chamado Alex Roy se enfia uma BMW M5 azul Le Mans, equipado com tecnologia de ponta, detonando aquele recorde de 23 anos. O carro parecia em grande parte original, exceto pela suspensão e freios turbinados, cortesia das corridas de resistência. Um truque de ECU mandou para o espaço o limitador de velocidade de 250 km por hora, liberando todo o potencial de 314. E não esqueça das antenas por todos os lados, sintonizados para scanners de polícia e um rádio de CB. E aquelas listras brancas lá em cima? Bom, comunicação com um avião espião.
Gênio. Alex levou isso para um nível totalmente novo. Ele e o parceiro Dave registraram 31 horas e 4 minutos, era um novo recorde. Mas o tempo passou, as estradas ficaram mais lisas e os carros mais rápidos, e a tecnologia de evasão policial ficou incrivelmente sofisticada. Mas em 2013, o recorde de Alex foi para o espaço. Ed Bolian entrou em cena. Ele pilotou um Mercedes-Benz CL55 AMG de 2004, equipado com um arsenal de contramedidas para as melhores chances, 2 detectores de radar Valentine, 3 sistemas de GPS Garmin e um rádio de CB, um scanner de polícia, 2 bloqueadores de laser e um trocador de luz de trânsito de ambulância. Olha a loucura! E aquele sistema de tanque de combustível personalizado? Genial! Ed cravou 28 horas e 50 minutos, detonando as 31 horas de Alex. Foi tão rápido que muitos acharam que um novo recorde seria apenas uma ilusão. Eu parei esse vídeo por uma boa causa. Você quer sair do sofá e ir para um circuito em 2024? Tá planejando, cogitando e sonhando assistir uma corrida de Fórmula 1 de fato de dentro do circuito? A gente deixou um link especial, eu te garanto que é o primeiro passo que você tem que dar, então corre conferir. Mas agora finalmente voltamos aos heróis da nossa história, em 2019, e o carro escolhido nada menos que o E63 AMG de 2015, turbinado pela AMS Performance. Com 700 cavalos de potência nas rodas e ostentava um tanque de combustível rápido de duplo bico com capacidade total de 65 galões, fora as contramedidas contra os tiras. Isso estava em outro patamar. 2 detectores de radar, difusores a laser, um aplicativo que entregava mapas de calor da polícia, um scanner de rádio, um rádio CB, outro scanner de polícia acoplado com GPS, interruptores de corte da luz de freio, binóculos com estabilização de imagem, um sistema de detectação de aeronaves, um trocador de luz de trânsito e até mesmo um escopo térmico num gimbal. E acredite se quiser, mesmo com todo esse equipamento, eles não estavam totalmente preparados para as coisas loucas que encontraram durante a viagem. O tempo de chegada deles foi rápido, 27 horas e 25 minutos, mais de 1 hora a mais que Ed. Bom, mas um fator fez esse recorde desmoronar, algo inesperado, um caos, uma pandemia. Pois é, graças aos lockdowns aí do Covid, todas as estradas interestaduais estavam vazias, era quase que um parque de diversões para quem gostava de andar rápido. E foi isso que chamou a atenção, o recorde estava ali para ser conquistado com bem menos dificuldades. Pois bem, em março de 2020, alguém agarrou a oportunidade. Um time amador liderado pelo Chris Allen pegou um Audi A8 alugado, encheu ele de tralha, um Valentine V1, um sistema de tanque de combustível marítimo improvisado e um par de binóculos e partiu para quebrar o recorde do Cannonball. Mais loucura que estratégia. E adivinha, eles cravaram 26 horas e 38 minutos, tirando quase mais de 1 hora do tempo de Doug e de Orn. Agora esse recorde gerou debates acalorados na comunidade do Cannonball. Muita gente argumentou que os registros do Covid não deveriam valer, porque não tinha trânsito. Mas vamos ser sinceros, Cannonball nunca foi sobre se espremer no trânsito, sempre foi sobre homem, máquina e a estrada aberta. Você está se perguntando sobre as regras, né? Bom, as regras eram bem simples. Um ponto de partida, um ponto de chegada e rodas no asfalto aí, não importava qual carro, eram essas regras e ponto final. Voltando ao Cannonball de Doug Arne e Dunadell, era além disso, o carro era de qualidade, mas o jogo de tecnologia deles era forte também. Detectores de radar combinados com difusores a laser, múltiplos GPS rodando em plataformas diferentes para todas as informações sobre armadilhas e perigos na estrada. Eles até contaram com um sistema de evasão de acidentes de avião do E63, caso os policiais decidissem impor a velocidade lá do alto. Joga aí uma câmera de visão térmica, binóculos potentes para o passageiro poder avistar tiras escondidos lá na frente, era um preparo de outro nível. Foi uma tecnologia que nunca se ouviu falar na época de Brock Yates e sinceramente é de explodir mentes para qualquer corredor maluco. A galera atravessou o Colorado a uma velocidade absurda, mas quando chegaram em Utah, boom, bateram de frente com um obstáculo inesperado. Utah não dançava conforme a música quando diz respeito às restrições e lockdowns. Muitos californianos circulavam de um lado para o outro em busca de férias aí sem muitos problemas. Motorhomes, caminhões puxando cargas, barcos, jet skis,
Tinha de tudo, tudo entupia as estradas e atrapalhava o nosso trio exausto dentro do seu Audi. A média ideal de velocidade de 190 km por hora deu uma lenta mergulhada e parecia que o recorde estava escapando pelas mãos, mas eles se viraram no trânsito de Utah, depois detonaram pelo deserto de Nevada e finalmente chegaram à Califórnia. Apesar dos lockdowns estarem em curso na Califórnia, o trânsito em Los Angeles ainda era um pesadelo. A equipe se viu presa atrás de caminhões, caminhonetes, sinais vermelhos, motoristas ali, de tudo um pouco. Mas eles continuaram firmes, enfrentando semáforo após semáforo, até que finalmente, com o sol se pondo na cidade dos Anjos, aquele Audi batalhador guerreiro estacionou no Portofino Inn. E o tempo oficial deles? 25 horas e 39 minutos, quase uma hora mais rápido que o recorde anterior e um surpreendente de 2 horas mais rápido que o próprio recorde deles no E63. Foi um feito colossal. A jornada do Cannonball, que antes levava mais de uma semana nas mãos de Ernie Baker lá atrás, depois apenas dias com Brock Yates, agora se reduzia a um pouco mais de um dia. Olha que doideira. 3 pilotos determinados, loucos, sagazes, comandando um super sedã alemão diabolicamente disfarçado, recheado de tecnologia de ponta. Bom, e esse é o jeito mais maluco possível de cruzar os Estados Unidos de agora em diante. E aí, você encararia essa corrida Cannonball? De fato ela é perigosa, mortal, longa, mas será que ela é tão perigosa quanto correr no Inferno Verde? Quer saber da história do circuito mais mortal do planeta? Bom, o vídeo já começou na sua tela, te vejo já!